cedo. A gente está acompanhando essa operação da Polícia Federal, que tem como alvo hoje o filho do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro. Buscas e apreensões foram realizadas tanto no gabinete dele, na Câmara Municipal lá do Rio de Janeiro, ele que é vereador desde 2001, e também na residência dele, lá no Rio de Janeiro, e também na casa onde ele está com o pai e seus irmãos, em Angra dos Reis. Pelas informações que a gente recebeu, eles, Bolsonaro e seus 3 filhos, saíram para pescar às 5 horas da manhã. Quando a Polícia Federal chegou à casa onde eles estão, em Angra, encontrou a casa vazia. Alguns aparelhos teriam sido já pegos, segundo algumas informações aí da imprensa, na residência, nos outros pontos, né? Mas ainda não há detalhes de quais são esses equipamentos aí que a gente está vendo. São equipamentos que foram apreendidos numa outra busca e apreensão de um outro personagem e alvo dessa operação de hoje, segundo as informações do Aguirre Talento, que é justamente o Giancarlo Gomes, que era um militar que era da ABIN, que também foi alvo da operação de hoje da Polícia Federal. Bom, quem se pronunciou agora há pouco foi o advogado Fábio Van Garten, que também foi ministro do governo Bolsonaro, ele que atua como uma espécie de assessor e até mesmo advogado da família Bolsonaro. Ele postou às redes sociais hoje, há pouco, dizendo o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro saiu para pescar às 5 horas da manhã com os filhos e amigos, bem antes de qualquer notícia. Número 2, não foi encontrado nenhum computador de quem quer que seja na residência ou gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. Aí ele diz: a responsabilidade com a apuração e com a notícia faz parte do jornalismo dito profissional. Ele está aí rebatendo algumas informações que a imprensa e os vários veículos de comunicação estão dando, que são essas apurações que vão saindo sobre o que foi apreendido, o que não foi apreendido, onde eles encontraram alguma coisa. E o Fábio Van Garten, como uma espécie de porta-voz, né, da família Bolsonaro, postou isso. Até então não temos nenhuma outra posição da família Bolsonaro, nem mesmo por parte de advogados, e como que eles estariam reagindo. O Thales Faria, mais cedo, trouxe pra gente a reação de Bolsonaro diante dessa operação, né, Thales? Só relembrando aqui, teria ficado absolutamente indignado, irritadíssimo, e acionou o PL, não foi isso, Thales? Exato, e eu desconfio até que essa saída dele aí foi providencial, né? Porque a Polícia Federal não pôde fazer batida alguma, né? Providencial. E como diz o Sakamoto, é estranho, né? Muito estranho que ele tenha antes falado que coisas importantes iam ocorrer agora, problemáticas, e dando a entender de que há algum vazamento aí nessa história. Está muito estranho o Bolsonaro, os filhos, a atitude deles nisso tudo aí. Estão com muito medo, aparentemente, né? Ô Josias, a gente vê aí a resposta do Fábio Van Garten, que é uma espécie de porta-voz. Talvez, não sei se a gente pode encarar como isso ou não, né? Mas foi o primeiro pronunciamento aí de alguém mais próximo a eles, falando sobre o episódio. Ele não traz aqui opinião, mas ele diz que vamos arrumar a bagunça de fake news, né? E aí ele coloca esses 2 pontos. Diz que ele saiu para pescar com os filhos e amigos bem antes de qualquer notícia, ou seja, eles saíram tranquilamente depois da live de ontem, né? Hoje acordaram muito cedo e foram pescar às 5 horas da manhã. E dando a entender aí de que realmente não tinham qualquer informação de que essa operação estava acontecendo. Essa é a fala do Fábio Van Garten, Josias. Sempre que alguém invoca notícias falsas, fake news em defesa do Bolsonaro, corre o risco de cair no ridículo, né? Porque se há alguém que utiliza notícia falsa, é o Bolsonaro. Isso é a matéria-prima primordial do bolsonarismo, do Bolsonaro, dos filhos dele. E nós estamos dizendo aqui desde o início, né, Fabiola? É preciso esclarecer, porque é, não há cabimento em manter essa dúvida: houve vazamento, não houve vazamento, mas isso, evidentemente, a Polícia Federal logo esclarecerá
e todos saberemos o que há de verdadeiro, o que não há de verdadeiro, mas desde o início estamos dizendo aqui que isso precisa ser comprovado, né? Se houve ou não vazamento. O fato concreto é que houve uma frustração em relação a essa batida policial, sobretudo no que diz respeito ao endereço da casa de praia dos Bolsonaro, onde estão o Bolsonaro e os filhos, entre eles o alvo da operação policial desta segunda-feira, ou o principal alvo, que é o Carlos Bolsonaro. O resto é esperneio e justificativa, Fabiola. Para começar, tudo que precisa de explicação em política não é bom. Em relação ao Bolsonaro, tudo, 100% da atividade dele exige explicação. É o que o Fábio Weingarten está tentando fazer agora, tentava fazer quando foi chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência durante o governo Bolsonaro, mas uma das características do trabalho do Weingarten é a ineficiência, porque o chefe dele, ontem e agora, é meio atrabiliário, ele está sempre metido em confusões. Então, quem tem a responsabilidade de explicar esse tipo de confusão ou de justificar as atitudes desse tipo de personagem, como o Bolsonaro, está sempre em apuros, está sempre um passo aquém das atitudes do seu defendido, do seu cliente. E não é invejável a posição do Fábio Weingarten, não, Fabiola. Até o Thales já até comentou sobre essa história do ir pescar às 5 horas da manhã. Chama muita atenção, né, o Thales, isso, né? Às 5 horas da manhã eles saem para pescar e no mesmo momento da operação da Polícia Federal. E ele, que estava acompanhando e colocou essa profecia aí de uns tempos. E aí todo mundo fica com esse ponto de interrogação na cabeça, essa desconfiança, né? O Bolsonaro não está mais no poder, mas como tudo aí, isso ainda movimenta o nosso país, né? Como traz até insegurança, né? Do ponto de vista até mesmo jurídico, as pessoas ficam, tem muita gente que fica, tá vendo? É uma perseguição, e por isso que é importante a gente trazer a parte técnica de tudo isso, né, Thales? Tanto do ponto de vista político, do funcionamento das instituições políticas brasileiras, que é a nossa base da democracia, quanto também do ponto de vista jurídico, para que não caia nesse discurso, né, nesse discurso que é muito perigoso para a democracia do país, né, Thales? Veja só, o cuidado que, que o Supremo está tendo nesse caso. Se o professor Mairovitch explicou aí que não há necessidade de uma burocracia. Se você chegou na casa, se não estiver 99% dos casos, no próprio mandado de busca e apreensão já vem, se houver resistência, arrombe-se e entre. Digamos que não tivesse, não há necessidade de burocracia, bastava o chefe da operação ligar para o Supremo, olha, queria falar com o ministro Alexandre de Moraes, estamos tendo um problema aqui, como faz? E ele decidiria se entrava ou não na casa. Se não entraram na casa, se não entraram na casa, é sinal de que estão tomando, até indo além do que é necessário para respeitar a intimidade dessa gente, porque poderiam entrar lá e simplesmente pegar o que tem lá dentro. Eu não acredito que tivesse grandes coisas, porque se eles saíram carregando. A impressão que eu tenho é que carregaram tudo, que essa saída não foi à toa, né? Saíram carregando. Então é isso. Não há o lado do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, está respeitando o Estado de Direito de todas as maneiras, não está perseguindo, está fazendo o que tem que ser feito. O lado deles, como sempre, com atitudes suspeitas, como sempre.